Uma jovem sofre uma parada cardíaca e é levada às pressas para uma ambulância. Ela era a protagonista desta história, Arisa Miwa, uma universitária extremamente dedicada, que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Contudo, aos 18 anos, sua vida chegou ao fim, devido ao excesso de trabalho. Em seu último suspiro, tudo o que desejou foi nascer rica em sua próxima vida. Quando tornou a abrir os olhos, Arisa despertou em uma luxuosa suíte, e logo percebeu que não estava morta, enquanto observava atentamente o ambiente ao seu redor. Reconheceu o elegante quarto, pertencente à filha de um duque. Para seu completo espanto, ela havia reencarnado como Aissa, a infame vilã do jogo, Saga da Ordem dos Cavaleiros. Um jogo que costumava jogar em sua vida anterior, era justamente a personagem responsável por atormentar cruelmente a heroína da história. Nesse instante, um gato voador surgiu diante dela. A criatura comentou, surpresa, que jamais imaginou que ela aceitaria sua nova realidade com tanta facilidade. Em seguida, se apresentou como Nia, o sistema de cura. Nia explicou que Aissa havia sido escolhida para assumir o papel da vilã e que, caso não acumulasse pontos de cura, jamais conseguiria retornar ao mundo real. Ao mesmo tempo, afirmou que sua missão era abandonar o caminho da bondade e abraçar a maldade. Em seguida, Nia quis saber se Arisa desejava voltar à sua antiga vida. No entanto, ela permaneceu completamente indiferente. A ideia de retornar à existência miserável que levava antes não despertava qualquer interesse. Pouco depois, alguém bateu à porta. Era uma criada que havia trazido as roupas de Aissa. Nesse momento, ela percebeu que apenas ela conseguia enxergar o gato voador. Após passar o restante do dia vivendo como a filha do duque, o cansaço finalmente tomou conta dela, a fazendo desejar apenas descansar. Antes que pudesse se recolher, a criada informou que o Marquês Shawn desejava que sua filha comparecesse ao baile ao lado de Aissa, e que ficaria muito grato caso ela aceitasse o convite. Ao ouvir esse nome, Aissa imediatamente compreendeu que a jovem em questão era Lucy, filha do Marquês e também a heroína da história. Sem hesitar, ela aceitou o convite com um sorriso, deixando a criada completamente surpresa, pois aquela atitude era totalmente diferente da Aissa original, que sequer suportava a presença de Lucy. Curiosa, Nia passou a imaginar de que forma Aissa pretendia tratar Lucy durante o baile. Entretanto, Aissa não demonstrou qualquer interesse em responder ou sequer pensar no assunto, enquanto Nia lembrava de que ela era uma vilã e precisava agir como uma antagonista. Aissa respondia que não tinha o menor interesse naquela vida, e que estava ali apenas pelo dinheiro. Diante dessa resposta, Nia se enfureceu e passou a repreendê-la, afirmando que Aissa era uma forasteira e que, caso não seguisse as regras daquele mundo, seria eliminada. Em resposta, Aissa declarou que jamais desejava sentir novamente medo de morrer. Quando o baile teve início, Nia explicou que, na história original, Lucy participava de seu primeiro baile, era humilhada por Aissa, e tomada pelas lágrimas, acabava deixando o local. No entanto, mais uma vez, Aissa demonstrou total desinteresse em seguir o roteiro original, e decidiu agir à sua própria maneira. Seu pai a recebeu calorosamente e a encheu de elogios. Aproveitando a oportunidade, Aissa pediu um momento a sós, para conversar sobre um assunto importante. Ela revelou seu plano de abrir sua própria loja de cosméticos, e explicou, com confiança, que pretendia desenvolver o negócio ao longo de um ano, o expandindo posteriormente para diversas filiais, espalhadas por diferentes regiões do mundo. Contudo, admitiu que não possuía o capital necessário para dar início ao projeto, e pediu o apoio do pai. Feliz com a iniciativa da filha, ele concordou imediatamente e lhe entregou a chave de seu cofre, dizendo que ali havia dinheiro suficiente para abrir pelo menos 10 lojas. Radiante, Aissa expressou todo o seu amor e gratidão pelo pai. Nia então voltou a questionar sua decisão, lembrando que ela era filha de um duque, e que o dinheiro sempre esteve ao seu alcance, considerando completamente sem sentido o desejo de construir um negócio próprio. Contudo, Aissa explicou com calma que pertencer a uma família rica não significava que ela devesse deixar de conquistar algo com o próprio esforço e aproveitar cada etapa desse processo. Nesse momento, Aissa ouviu uma confusão. Um grupo de garotas discutia com outra jovem, que estava sendo intimidada por ser filha ilegítima. A garota em questão era Lucy. Observando atentamente a cena, Aissa viu Lucy exigir uma retratação, afirmando que haviam manchado seu vestido primeiro, e agora tentavam mudar de assunto, para fugir da responsabilidade. As outras garotas, porém, permaneceram indiferentes,
e se recusaram a pedir desculpas a alguém que julgavam inferior. Tomada pela raiva, Lucy avançou como se estivesse prestes a agredi-las. Foi exatamente nesse instante que Aissa segurou seu braço e a impediu, perguntando friamente como ela ousava provocar uma confusão em seu baile sem sua autorização. Ao perceberem quem estava diante delas, todas as garotas, incluindo Lucy, cumprimentaram Lady Aissa, com o devido respeito. Quando Aissa quis saber o que havia acontecido, as jovens rapidamente explicaram que Lucy havia levantado a mão de maneira grosseira, e insistiram para que Lady Aissa mantivesse distância de uma garota tão problemática, reforçando que Lucy era uma filha ilegítima. Sem demonstrar qualquer compaixão, Aissa declarou que desprezava filhos ilegítimos, independentemente de serem homens ou mulheres. Segurando as lágrimas, Lucy concluiu que havia sido convidada apenas para ser humilhada. Ao mesmo tempo, Nia elogiou a atitude de Aissa, e a incentivou a ser ainda mais cruel, fazendo Lucy cair em lágrimas. Entretanto, Aissa começou a refletir em silêncio, percebendo que, na história original, era exatamente naquele momento que Lucy chorava e abandonava o baile. Ainda assim, naquele momento, ela continuava forçando um sorriso, se perguntando intimamente se tudo aquilo ainda não era suficiente. Em um tom carregado de sarcasmo, Aissa olhou para Lucy e deixou claro que o verdadeiro propósito de tê-la convidado não era justamente humilhá-la. Em seguida, ordenou que Lucy fosse trocar as roupas sujas que vestia. Pouco depois, Lucy não conseguiu conter as lágrimas. Se sentindo orgulhosa por tê-la feito chorar, Aissa se afastou. Nia, porém, percebeu que havia algo errado e pediu que Aissa esperasse. Ela demonstrou sua indignação, questionando se aquele comportamento realmente poderia ser considerado aceitável. Enquanto seguiam em direção ao cofre, a empolgação de Aissa aumentava cada vez mais, deixando Nia desconfortável, pois tamanha euforia por algo aparentemente tão simples parecia completamente inadequada para a filha de um duque. Quando abriram o cofre, todas ficaram completamente maravilhadas com o que viram. Aissa comentou que jamais havia visto tanto dinheiro reunido em um único lugar. Jenny, a criada, concordou com entusiasmo. Agindo de maneira infantil, Aissa se lançou sobre a enorme pilha de dinheiro, se sentindo como se estivesse no paraíso. Em seguida, começou a imaginar que tipo de empreendimento poderia construir com toda aquela fortuna. Enquanto segurava alguns colares, Jenny sugeriu um negócio voltado para as pessoas mais influentes do reino. Aissa respondeu com total confiança que ela própria já fazia parte desse seleto grupo. Logo depois, passou a sonhar acordada com a criação de uma marca de cosméticos de luxo. Enquanto isso, Nia ficou furiosa e repreendeu Aissa, insistindo que ela não deveria abrir um negócio, mas sim provocar o caos, pois era esse o papel que deveria desempenhar. Mais tarde, Aissa foi até a cidade para visitar algumas fábricas, em busca de um local adequado para seu futuro empreendimento. Embora encontrasse uma fábrica equipada com maquinário de primeira linha e de dimensões impressionantes, ela não ficou satisfeita com as lojas da cidade, as considerando apertadas e excessivamente congestionadas. Por isso, decidiu que queria instalar sua loja no maior espaço comercial do castelo e direcionar seus produtos à elite do reino. Na visão de Aissa, todas as lojas que havia visitado eram menores do que o próprio quarto, e convencida de que possuía todo o dinheiro de que precisava, informou às suas assistentes que tudo deveria ser realizado exatamente de acordo com sua vontade. Enquanto isso, no mercado, um homem misterioso e seu assistente conversavam sobre uma loja que havia encerrado as atividades 3 dias antes. O assistente comentou que o antigo proprietário provavelmente possuía ligações com alguém muito influente, e que havia rumores de que ele retornaria naquele mesmo dia para buscar documentos importantes. Quando Aissa chegou à loja, uma pessoa a questionou o que ela pretendia vender em um estabelecimento tão pequeno. Em resposta, Aissa revelou que seu objetivo era construir um verdadeiro império comercial. À medida que se afastava da loja, o homem sem querer esbarrou nela. Nisso ele chegou a cogitar que ela pudesse ter alguma ligação com figuras poderosas. No entanto, ao perceber o quão próximos estavam, se desculpou imediatamente e deu um passo para trás. Aissa ficou impressionada com a atitude dele e pensou que, se não fosse pela época em que viviam, teria pedido seu contato. Ao se despedir de forma um tanto constrangida, comentou que esperava encontrá-lo novamente no futuro. Depois que ela foi embora, o homem ordenou que seu assistente investigasse quem ela realmente era.
Em seguida, Aissa passou um mês inteiro desenvolvendo um produto com efeito clareador. Exausta, se deitou na cama e percebeu que os nobres valorizavam os nomes das marcas acima de qualquer outra coisa, até mesmo a filha de um duque teria dificuldades para competir contra marcas tradicionais. Frustrada, concluiu que construir uma grande fortuna, em apenas uma geração, era uma tarefa extremamente difícil. Enquanto refletia em voz alta, sua mãe entrou no quarto. Aissa rapidamente se sentou, percebendo que não existia pessoa melhor para promover seu produto do que a própria mãe. Enquanto observava o próprio reflexo no espelho, sua mãe comentou que sua pele estava clara, macia e viçosa, exatamente como nos tempos de sua juventude. Então, Aissa lhe apresentou o produto, afirmando que ele poderia ser ainda melhor do que ela imaginava. Segurando o frasco, sua mãe perguntou se aquele era o motivo de Aissa ter estado tão ocupada nos últimos dias. Aissa garantiu que o produto restauraria a aparência jovem de sua pele, da noite para o dia, além de clareá-la sem causar qualquer tipo de irritação. A mãe de Aissa demonstrou preocupação, se perguntando se o produto poderia prejudicar sua pele. No entanto, Aissa afirmou com confiança que ela entenderia assim que experimentasse. Quando sua mãe aplicou o produto, ficou surpresa com o resultado e declarou que aquilo era incrível. Mais tarde, durante o jantar, o pai de Aissa percebeu a mudança e comentou que a pele de sua esposa estava exatamente como no dia em que a conheceu. Quando a segurava nos braços pela primeira vez, Aissa então revelou sua ideia de transformar sua mãe na primeira embaixadora do produto e pediu seu apoio. Ela explicou que aquele produto estava destinado a conquistar o mundo inteiro, e que uma duquesa nobre como sua mãe criaria a combinação perfeita para representar a marca. Diante da proposta, sua mãe concordou. Apesar de possuir um produto excepcional, Aissa percebeu que ainda não tinha uma loja grande o suficiente para acompanhar suas ambições. Sua mãe, então, sugeriu que utilizassem uma grande vila, que pertencia à família. A ideia deixou Aissa extremamente animada, pois acreditava ter encontrado a solução perfeita. Além dos produtos de clareamento, Aissa também planejava expandir sua linha de cosméticos, lançando hidratantes, produtos anti-envelhecimento e diversos outros itens de beleza. Quando a festa começou, as garotas ficaram empolgadas ao descobrir que Lady Aissa havia criado um cosmético tão extraordinário. Elas comentaram que ela era um verdadeiro gênio, e chegaram até a discutir planos para promover a marca no exterior. Aissa agradeceu gentilmente pelos elogios, e informou que conversaria sobre os detalhes depois da festa. Depois de 3 longos meses de trabalho, Aissa finalmente declarou que havia lançado oficialmente a marca Aissa. Embora reconhecesse que o caminho tinha sido difícil, ela afirmou que aquilo era apenas o começo de sua grande jornada. De repente, Aissa percebeu que uma sessão de humilhação estava acontecendo, e viu Nia se aproximar dela. Nia a incentivou a participar daquele momento, dizendo que aquela era a oportunidade perfeita para se juntar às outras garotas e humilhar aquela mulher. Ela também lembrou Aissa de sua missão, alertando que, caso não conseguisse pontos suficientes, seria enviada de volta ao seu mundo original. Aissa hesitou por alguns instantes, mas acabou cedendo e decidiu se juntar ao grupo. Lucy estava sendo alvo das provocações das garotas, que zombavam dela por não comprar nada. Elas questionavam por que ela estava ali e diziam que, se não tinha dinheiro para adquirir os produtos, deveria ir embora para não diminuir o valor da marca Aissa. As garotas continuaram pressionando Lucy, perguntando por que ela sequer havia comparecido à festa, se não podia comprar nem mesmo um simples pó, e insinuando que o marquês talvez tivesse deixado de lhe dar uma mesada. Enquanto Lucy tentava encontrar uma resposta, seu pai apareceu. Aissa se voltou para ele e comentou que ele havia levado a própria filha até o local, mas não permitia que ela comprasse nada. Ela questionou se ele tinha algum problema com seus produtos. Nervoso, o homem respondeu que não tinha problema algum com a marca, e afirmou que Lucy provavelmente apenas havia esquecido de levar seu dinheiro. Aissa então se vira friamente e afirma que ele deveria educar melhor a própria filha, para que ela não se esquecesse de como deveria se comportar da próxima vez. O homem concorda rapidamente e garante que Lucy jamais a ofenderia novamente. Lucy permaneceu em choque ao perceber que seu pai havia finalmente a reconhecido como filha, diante de todos os nobres presentes. Aissa comenta com Nia que reconhecer Lucy como sua filha ilegítima diante de todos deveria ser suficiente para resolver a situação. Nia concorda com um aceno.
embora ainda não pareça completamente satisfeita. Nas proximidades, dois homens observavam Aissa atentamente. Um deles comenta que ela era uma mulher bastante interessante, enquanto o outro explica que, embora aquilo tivesse parecido apenas um insulto, Aissa havia habilmente colocado o Marquês, um homem que valorizava sua reputação acima de tudo, em uma posição na qual ele não tinha outra escolha a não ser reagir. Por isso, ele a considera uma jovem extremamente inteligente. Os dois continuam conversando sobre como o setor vinha enfrentando um grande caos nos últimos meses. Com o aumento acelerado da lavagem de dinheiro, eles suspeitam que a pessoa por trás de tudo deveria ter alguma ligação com alguém presente naquele local. Por isso, decidem descobrir a verdade por meio de uma investigação. Um deles então se afasta, enquanto Aissa, por sua vez, ainda não esperava que a influência da filha de um marquês pudesse ser tão poderosa. Mais tarde naquela noite, um ladrão invade a loja de Aissa. Ela pergunta a Sofia, a gerente do estabelecimento, se eles finalmente haviam conseguido capturar o invasor, que vinha aparecendo recentemente. Sofia explica que os guardas estavam vigiando todas as noites, mas que ainda não haviam encontrado nenhum vestígio do criminoso. Aissa considera estranho que o ladrão tenha invadido o local 3 vezes, sem roubar absolutamente nada, e suspeita que o verdadeiro objetivo dele fosse apenas provocá-los. Sofia tenta tranquilizá-la, afirmando que a segurança havia sido reforçada e que, daquela vez, eles certamente conseguiriam capturar o responsável. De repente, elas escutam um barulho vindo do lado de fora. Aissa percebe que havia algo no jardim, e decide lidar pessoalmente com o invasor. Os guardas correm até o local, mas descobrem que não se tratava de um ladrão, e sim apenas de um gato. Enquanto isso, os dois homens que observavam Aissa anteriormente são revelados como os verdadeiros ladrões, usando máscaras para esconder suas identidades. Um deles comenta que, mesmo depois de toda a investigação realizada, eles ainda não haviam encontrado nenhum sinal do livro-caixa relacionado à lavagem de dinheiro. O outro revela que o próprio príncipe estava assumindo o papel de ladrão naquela missão, e comenta como era impressionante que Aissa fosse capaz de fazer um príncipe agir daquela maneira. O príncipe então dá ordens para que eles verifiquem o escritório e se dividam em grupos. Ele afirma que lideraria a equipe e investigaria a existência de passagens secretas escondidas no local. Em seguida, conclui que as facções dentro do setor estavam claramente envolvidas com a lavagem de dinheiro, e que a loja de Aissa era o lugar mais suspeito, devido ao seu crescimento extremamente rápido. Enquanto o príncipe refletia sobre o paradeiro do livro-caixa desaparecido, Aissa surge de repente e o surpreende. Ela exige saber quem ele era e o que estava fazendo ali, percebendo que algo suspeito estava acontecendo nos bastidores. Aissa então estende a mão em direção à máscara dele e a remove. Ao reconhecer sua identidade, ela reage em voz alta, alertando o jovem que estava no escritório, que percebe imediatamente que o príncipe poderia ter sido descoberto. Os guardas também escutam a voz de Aissa e correm rapidamente em direção ao local. Enquanto Arisa continuava a causar alarde, o príncipe a segurou enquanto ela tentava se libertar. Ao ouvir os guardas se aproximando rapidamente, ele agiu sem hesitar. Para silenciá-la, a puxou para perto e a beijou nos lábios, fazendo com que Shawn, que havia retornado do escritório, parasse completamente ao presenciar a cena. Quando os dois trocaram olhares constrangidos, o príncipe pediu desculpas, antes de beijá-la novamente, enquanto os guardas se aproximavam cada vez mais, e parecia que tudo estava prestes a ser descoberto. Um dos companheiros deles criou uma distração, permitindo que escapassem em meio ao caos. Foi assim que o incidente chegou ao fim. Depois disso, os pais de Arisa a confrontaram sobre o encontro íntimo que ela havia tido com o ladrão. No entanto, Arisa insistiu que, como ninguém havia presenciado o ocorrido, aquilo não deveria ser considerado algo sério. Apesar disso, seu pai falou com firmeza, afirmando que a situação envolvia a honra dela, e questionando se os guardas haviam visto alguma coisa. Nesse momento, Nia imediatamente se intrometeu, dizendo que aquela era a oportunidade perfeita, e incentivando Arisa a pedir ao pai que matasse os dois, pois isso combinava com seu papel de vilã. Arisa, irritada, mandou Nia ficar em silêncio. Porém, Nia lembrou que aquilo era uma missão, e alertou sobre as consequências caso ela falhasse. Sob pressão, Arisa disse ao pai que deveria matá-los, alegando que homens mortos não contam histórias. Suas palavras deixaram sua mãe inquieta, pois
Ela afirmou que uma declaração daquele tipo não era adequada para uma nobre. Contudo, seu pai respondeu com orgulho, dizendo que a coragem dela era admirável. Mesmo assim, Arisa continuou desconfortável, preocupada que rumores pudessem se espalhar e, com o tempo, se transformarem em provas concretas. Por isso, sugeriu que eles fossem considerados mortos por enquanto e que fossem eliminados discretamente mais tarde. Seu pai concordou com a ideia, soltando um suspiro. Arisa esperava conseguir superar aquela situação mais uma vez, então, mostrou ao pai um pingente e explicou que ele pertencia ao homem que a havia beijado à força. Seus pais ficaram chocados ao reconhecerem o objeto como pertencente à organização Leostar, uma instituição criada pela família real para monitorar o comércio e impedir abusos de poder que poderiam prejudicar a estabilidade econômica do reino. Naquele momento, eles perceberam que aquele homem não era uma pessoa comum. Ao perceberem o emblema real, ficou evidente que apenas determinados membros da realeza tinham permissão para ingressar na Leostar. Diante disso, Ace hesitou, começando a se perguntar se aquilo significava que algum príncipe havia se disfarçado de ladrão e a beijado. Seu pai, porém, respondeu que isso não seria necessariamente algo ruim, principalmente porque a festa mensal da família real aconteceria dali a 3 dias, o que poderia se transformar em uma oportunidade valiosa. Enquanto seus pais trocavam olhares cheios de significado, Aissa rapidamente compreendeu as intenções deles. Em completo espanto, percebeu que eles poderiam estar planejando casá-la com o príncipe. Sem perder tempo, ela correu para seu quarto, protestando que não poderia ser obrigada a se casar tão facilmente, e que aquilo não poderia estar realmente acontecendo. Ao ouvir a confusão, uma empregada entrou no quarto e perguntou o que havia acontecido. Aissa, ainda agitada, quis saber quantos príncipes existiam. Em Leostar, a empregada explicou que, segundo os rumores, havia 2. O primeiro era Henry, filho da rainha Claude, um príncipe que não era muito querido pelo povo, e que havia garantido sua posição principalmente por causa de seu status. O segundo era Richard, filho do rei com uma amante que, apesar de ser favorecido pela corte, era conhecido por seu comportamento inadequado e por sua reputação de mulherengo. Aissa se lembrou do homem que havia encontrado anteriormente, e franziu a testa. Ele não parecia nem um pouco com o tipo de pessoa que os rumores descreviam, como um conquistador irresponsável. Por isso, ela começou a imaginar se ele poderia, na verdade, ser o filho da rainha. No entanto, a empregada aconselhou Aissa a não pensar demais sobre aquilo, e a se concentrar na festa de dança que se aproximava. Em seguida, mostrou a ela vários vestidos e perguntou se ela gostaria de experimentar todos ou escolher apenas um. Com um sorriso, declarou que Aissa usaria todos aqueles vestidos naquele dia. Quando a prova das roupas começou, Aissa sentiu dificuldade para respirar, devido ao aperto do vestido. A empregada explicou que aquilo era normal, e afirmou que, caso ela se casasse com alguém da família real, teria que usar roupas ainda mais elaboradas e seguir regras rigorosas. Aissa então quis saber que tipo de regras teria que seguir, e se ainda conseguiria continuar desenvolvendo sua marca. A empregada respondeu que as rainhas não precisavam se preocupar com dinheiro, e que ela teria inúmeras tiaras à sua disposição. Porém, Aissa não pareceu impressionada com a ideia. Ela observou que aquelas joias não pertenceriam realmente a ela e afirmou que, se fosse obrigada a se casar com alguém da realeza, teria que ser com uma pessoa que pudesse controlar. Aissa deixou claro que não permitiria que ninguém interferisse em seus negócios, pois seu trabalho e sua marca continuavam sendo sua prioridade. Quando a festa mensal começou, o príncipe libertino foi visto conversando com uma jovem, afirmando que a vida em Leostar era entediante, mas que sua companhia tornaria tudo mais interessante. Enquanto isso, em outro local do salão, um segundo príncipe permanecia em um canto acompanhado de seu assistente. O assistente comentou que a filha do duque estava conquistando grande destaque no mundo dos negócios, e era a principal suspeita em um caso de lavagem de dinheiro, ressaltando que aquela seria uma excelente oportunidade para agir. O príncipe respondeu que não tinha nenhuma intenção de entrar em conflito com uma mulher, porém, seu assistente o lembrou das ordens do rei e do sigilo absoluto daquela missão, destacando que a crescente influência de Aissa poderia se tornar uma vantagem valiosa. Entre todos os homens presentes, as intenções de cada um pareciam evidentes, com exceção de um deles, que não demonstrava qualquer interesse em casamento. Os demais se dividiam entre aqueles que possuíam talento, mas não tinham prestígio,
e aqueles que possuíam status, mas careciam de habilidade. Diante disso, permanecia a dúvida sobre qual deles seria realmente capaz de conquistar Lady Aissa. Quando Aissa desceu as escadas acompanhada de seu pai, ele comentou que Henry e Richard eram ambos candidatos adequados e que provavelmente se aproximariam dela em breve. Aissa respondeu que aguardava ansiosamente por isso. Não demorou para que vários homens se reunissem ao redor dela, oferecendo convites para dançar e presentes. Nia, observando a situação, zombou deles, afirmando que poderia derrotar todos com facilidade. Aissa, por sua vez, encarou os pretendentes com frieza. Ela se perguntava se eles realmente acreditavam estar à altura dela, e deixou claro que não permitiria que tocassem nela com suas mãos imundas. Também ressaltou que seu tempo era valioso, mesmo enquanto eles imploravam por uma oportunidade de se aproximar. Naquele momento, Richard, o príncipe libertino, avançou e afirmou que ela estava esperando por ele, oferecendo-lhe uma bebida. Entretanto, Aissa derramou o líquido no chão diante dele, e declarou que ele não era mais digno de sua atenção do que os outros. Como sua avó materna era a rainha de Stuart, isso fazia do rei seu tio, garantindo a Aissa uma posição muito mais poderosa. Em comparação, Richard, sendo filho de uma amante, possuía uma influência muito menor dentro da família real. Nia elogiou a atitude de Aissa. Após a rejeição de Richard, os outros homens começaram a reconsiderar suas próprias chances de conquistar Aissa. Um deles admitiu que não havia garantia de que uma mulher tão bela e talentosa quanto Aissa escolheria ficar ao lado dele. Em seguida, o assistente de Henry comentou que esperava que ele estivesse prestes a iniciar um conflito. No entanto, Henry respondeu com tranquilidade que não estava ali por causa de uma mulher. Enquanto a multidão continuava tentando descobrir quem Aissa escolheria no final, muitos concluíram que ela não era alguém que poderia ser conquistada facilmente. Foi então que Aissa avistou uma determinada pessoa e ficou tomada pela incredulidade, percebendo que ele realmente era um príncipe. Aissa se aproximou dele com um olhar firme e confiante. Já sabendo que se tratava do príncipe Clarisse, ela reconhecia que ele era conhecido por ser silencioso, reservado e pouco favorecido dentro do círculo real, carregando uma aura de hesitação, como se permanecesse nos bastidores, em vez de ocupar o centro das atenções. Conforme os dois começaram a interagir, os nobres ao redor passaram a espalhar discretos murmúrios, questionando se Lady Aissa realmente escolheria alguém como ele. Clarisse observou Aissa com uma leve curiosidade, e comentou calmamente que acreditava que o duque desejava que ela escolhesse um príncipe de Leicester. Embora houvesse uma dúvida sutil em seu tom, como se ele já acreditasse que não tinha nenhuma chance, ele admitiu que não havia realizado nada grandioso, e que talvez nem fosse digno de consideração, quando comparado aos outros. Enquanto isso, em outro lugar, o pai de Arisa deu ordens rigorosas para que 2 cavalos fossem preparados, planejando que Lady Arisa e o príncipe Henry saíssem para caçar juntos. Já o assistente do príncipe se aproximou, e disse que a ordem era se aproximasse da Lady Arisa, antes que a rainha pudesse interferir, e assim, construísse uma forte ligação entre os dois. Afinal, garantir um casamento com Arisa fortaleceria a posição dele, e ele receberá o título de príncipe. Por outro lado, um fracasso poderia permitir que Richard assumisse a vantagem e ameaçasse a influência da rainha. Diante dessa possibilidade, Henry decidiu silenciosamente que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para conseguir o que desejava. Pouco tempo depois, Arisa encontrou Clarisse novamente. No instante em que seus olhares se cruzaram, algo pareceu estranhamente familiar para ela. Foi então revelado que ele era o mesmo príncipe daquela noite. Clarisse se aproximou e pediu desculpas pela maneira rude como havia agido anteriormente. Enquanto Arisa observava atentamente o rosto dele, ela não conseguia ignorar uma sensação inexplicável, especialmente ao reparar em seus lábios, até que, de repente, uma lembrança veio à sua mente. Ele era a pessoa que a havia beijado naquela noite. Apesar de sua expressão mudar brevemente, ao perceber a verdade, Arisa rapidamente recuperou a compostura. Com educação, ela informou que seu pai estava chamando por ela, e se retirou antes que Clarisse pudesse responder. Ela deixou o local sem esperar por uma reação, enquanto Clarisse permaneceu observando, com um pensamento persistente em sua mente, se perguntando se será que ela ainda se lembrava daquela noite. Naquele momento, o assistente de Clarisse se aproximou com urgência,
e relatou que uma quantia de dinheiro superior à da princesa Jéssica agora estava circulando em Stuart, indicando que as operações haviam se expandido além dos negócios locais e alcançado uma rede internacional de lavagem de dinheiro. Ele acrescentou que o crescimento estava acontecendo rapidamente e que a ligação entre Stuart e determinada pessoa tornava o momento daquela descoberta extremamente suspeito. Clarice, porém, respondeu com tranquilidade, explicando que sua irmã trabalhava na área diplomática de Stuart e que, por isso, as informações eram confiáveis. Em seguida, concluiu que, como o Duque de Etoff era o filho biológico da rainha Stuart, o envolvimento da Casa Ducal explicaria toda aquela situação. À distância, Aris olhou novamente para Clarice. Havia algo nele que parecia diferente, algo que não correspondia ao que ela havia ouvido a seu respeito. Seus instintos lhe diziam para permanecer cautelosa. Mais tarde, o pai de Aissa se aproxima e afirmar com firmeza que o homem com quem ela estava conversando não era de Leostar e, portanto, não era uma opção para casamento. Ele ordena que ela escolha entre Richard e Henry, ao que Aissa responde calmamente que ele desejava que ela escolhesse Henry. Ela rapidamente compreende as intenções dele, e diante da reação impressionada do pai, confirma que o plano envolvia que ela fosse caçar junto com Henry. Apesar disso, Aissa permanece tranquila e comenta que, desde que seus negócios não fossem interferidos, não se importava particularmente com quem teria que se casar. Nesse momento, uma voz interrompe a conversa, afirmando que Henry talvez não fosse sua única opção, e pedindo que ela lhe desse uma chance. A pessoa que havia se pronunciado, então revela ser Clarice. Nos estábulos reais, a tensão aumenta quando o cavalo do príncipe Henry se machuca, e fica impossibilitado de ser usado. Os funcionários são obrigados a trazer outro cavalo, que por acaso pertencia a Clarice. Mesmo hesitando, eles decidem prosseguir, acreditando que Clarice não participaria da caçada, pois desobedecer ao duque não era uma possibilidade. Enquanto Aissa e Henry seguem em direção à floresta, ele tenta iniciar uma conversa com ela, a alertando sobre os animais selvagens, que poderiam aparecer no caminho. Porém, suas tentativas não conseguem despertar o interesse dela. Ao chegarem até os cavalos, Henry percebe que o animal apresentado não era o seu, e retorna aos estábulos para investigar, deixando Aissa sozinha na entrada da floresta. Parada por conta própria, Aissa suspira silenciosamente. Enquanto seus pensamentos se voltam para o futuro, ela considera que se casar com alguém tão entediante quanto Henry acabaria a sufocando de tédio. Enquanto tenta montar no cavalo, no entanto, seu pé escorrega e ela começa a cair. Antes que pudesse se machucar, um homem a segura instantaneamente, a puxando com facilidade, e a levando consigo para um passeio. Aissa observa o homem com uma leve expressão de surpresa, mas mantém sua postura tranquila. Ela questiona se aquela atitude era uma tentativa de conquistá-la, e se ele também desejava se casar com ela. Clarice então explica que o duque queria que ela se casasse com o príncipe de Leostar, e que existiam apenas 2 candidatos para isso. Aissa, porém, insistiu ainda mais, afirmando que era ela quem iria se casar, e que a decisão final seria sua, e não de seu pai. Suas palavras provocaram um breve silêncio, antes de Clarice finalmente admitir que realmente desejava se casar com ela. Por um instante, Aissa sentiu o rosto se aquecer e desviou o olhar. Logo recuperou a compostura, e passou a avaliá-lo cuidadosamente, reconhecendo que ele era jovem, pertencia a uma família respeitável, e não estava profundamente envolvido nos conflitos políticos, se tornando muito mais adequado do que os demais pretendentes. Em seguida, Aissa explicou suas ambições para sua marca de cosméticos, e demonstrou preocupação com a possibilidade de o casamento limitar sua independência, deixando claro que preservar sua liberdade era algo de extrema importância para ela. Enquanto suas mãos permaneciam próximas, Clarice admitiu discretamente que nem sequer possuía autoridade para falar livremente, pois não podia entrar em Leostar, e não tinha qualquer influência real, quando comparado aos outros candidatos. Porém, naquele instante, percebeu algo significativo. Aissa ainda não havia afastado a mão da dele, e esse simples gesto foi suficiente para que compreendesse tudo. De volta aos estábulos, a confusão tomou conta do ambiente. Ninguém sabia para onde Aissa havia ido, enquanto rumores se espalhavam de que ela saiu para caminhar acompanhada de alguém. Embora nada estivesse confirmado, seu pai demonstrava crescente impaciência, e reiterava que apenas um príncipe de Leostar era digno de se casar com ela. Ele descartava Richard,
por considerar sua origem fraca e insistia em Henry como o candidato ideal. Enquanto isso, todos acreditavam que Aissa e Henry estavam fortalecendo seu relacionamento, completamente alheios ao que realmente acontecia. Pouco depois, algumas figuras surgiram ao longe. Quando Aissa finalmente se aproximou, não estava sozinha. Ela caminhava lado a lado com o príncipe Clarisse, deixando todos os presentes completamente chocados. Seu pai deu um passo à frente, visivelmente perturbado, demonstrando preocupação quanto à importância daquele dia. Em resposta, Aissa afirmou com absoluta convicção que compreendia perfeitamente o significado da ocasião, declarando que aquele era o dia em que escolheria seu noivo. Ao mesmo tempo, apertou com mais firmeza a mão de Clarisse e anunciou que já havia tomado sua decisão, declarando corajosamente que escolhia Clarisse como seu noivo. A multidão permaneceu em absoluto silêncio diante da revelação. Em seguida, Clarisse deu um passo à frente, exibindo um sorriso discreto, porém confiante, e cumprimentou respeitosamente o pai de Aissa, se dirigindo a ele como seu futuro sogro. Uma dama, visivelmente descontente, reagiu ao saber sobre Clarisse, com um tom carregado de desprezo. Em sua expressão havia clara repulsa, enquanto descrevia como um homem sem posição e sem poder, ao ser informada de que a própria Aissa o havia escolhido, e que nem mesmo o duque demonstrou objeções. Sua desconfiança apenas aumentou. Estreitando o olhar, ela ordenou discretamente a seus subordinados que mantivessem Arisa e Clarisse sob constante vigilância. Em seguida, determinou que Richard fosse informado imediatamente, afirmando com firmeza que aquela história ainda estava longe de terminar, e que ele precisava conquistar a filha do Duque de Étoffe a qualquer custo. Quando a mãe de Clarisse tomou conhecimento de Clarisse, sua reação foi contraditória. Embora sentisse certo alívio, não conseguiu esconder a preocupação ao observar que Clarisse nem sequer fazia parte de Leostar. Em sua avaliação, o Duque dificilmente ficaria completamente satisfeito, pois sempre desejou que o futuro genro fosse um homem de grande influência e autoridade. Entre a nobreza, os rumores se espalharam rapidamente. Muitos comentavam o quanto a escolha de Aissa era inesperada. Alguns acreditavam que o plano original do Duque era casá-la com o príncipe Henry, enquanto outros simplesmente não conseguiam compreender por que ela escolheu alguém que não possuía nem status nem poder. Para a surpresa de todos, porém, o Duque permaneceu completamente sereno. Se limitou a declarar que, se aquela era a vontade de Aissa, então ela deveria seguir em frente, aceitando assim o noivado. Acrescentou ainda que sua filha era extremamente competente e mantinha um excelente relacionamento com a geração mais jovem de Carol, palavras que silenciaram parte das críticas, embora não conseguissem eliminá-las por completo. Logo, Aissa lançou um olhar direto para Clarisse e demonstrou claramente que não tinha tempo para lidar com todo tipo de homem. Clarisse, por sua vez, permaneceu em silêncio, sem oferecer qualquer explicação. Para Aissa, aquela atitude apenas reforçou que havia tomado a decisão correta, já que ele não estava interferindo da maneira que ela imaginava. Mesmo assim, Clarisse continuou a observando atentamente. Percebeu que a forma como Aissa o encarava era diferente da maneira como tratava as demais pessoas. Havia algo mais profundo escondido em seu olhar, o fazendo compreender que, mesmo enquanto conversava e interagia com os outros, ela permanecia o tempo todo refletindo e elaborando seus próprios planos. De repente, um mensageiro se aproximou de Clarisse, trazendo uma mensagem da rainha. Lady Diane pretendia realizar chás semanais, com o objetivo evidente de aproximar Aissa de seu filho. Ao ouvir a mensagem, Clarisse procurou saber exatamente que haviam sido as instruções de sua mãe. O mensageiro explicou que a ordem era agir com todos os recursos disponíveis e conquistar o coração da filha do Duque, tudo em benefício do príncipe Henry. À medida que Clarisse segurava sua bebida, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Embora todos o enxergassem como um príncipe sem ambição ou rumo na vida, a verdade permanecia oculta. Ele era o verdadeiro fundador secreto da Leostar, enquanto seus irmãos serviam apenas como distrações para esconder seu envolvimento. Enquanto isso, Aissa estava completamente ocupada com seus negócios, e pediu desculpas a Clarisse, explicando que não poderia sair para um encontro de verdade. Com tranquilidade, ele deixou claro que isso não o incomodava, pois, desde que pudesse permanecer ao lado dela, qualquer lugar poderia se tornar um encontro. A jovem que acompanhava Aissa reagiu com evidente admiração, enquanto Aissa apenas demonstrou um leve incômodo, comentando que aquelas palavras apenas revelavam sua falta de experiência.
Sem hesitar, Clarice respondeu sinceramente que, se fosse para contar, havia existido apenas ela em sua vida. A declaração pegou Aissa, completamente desprevenida, a fazendo corar discretamente. O momento entre os dois foi interrompido pela chegada de Richard, que carregava uma caixa repleta de petiscos para acompanhar o chá. Ele explicou que havia trazido uma grande variedade, já que não sabia quais eram os favoritos de Aissa. No entanto, ao notar a presença de Clarice, sua expressão mudou imediatamente, deixando evidente seu estranhamento com aquela situação. Clarice respondeu calmamente que, considerando sua relação com Aissa, sua presença ali deveria ser algo óbvio. Richard sorriu de canto e comentou que aquela era a primeira vez que o via se dando tão bem com uma mulher. Movida pela curiosidade, Aissa quis saber se Clarice realmente costumava ser tão distante das outras pessoas. Em seguida, desviou o assunto para os petiscos, e Richard explicou que havia escolhido cada um deles com bastante cuidado. Clarice, por sua vez, afirmou que, na próxima vez, traria algo ainda melhor. Depois que Clarice se afastou, Richard se aproximou discretamente de Aissa e tentou plantar uma sutil desconfiança, insinuando se ela realmente se sentia confortável, sendo deixada sozinha daquela maneira, e dando a entender que havia intenções ocultas por trás das atitudes de Clarice. Em outro lugar, porém, Clarice estava completamente concentrado em algo muito mais importante. Ele analisou cuidadosamente um livro-caixa, percebendo que os números coincidiam perfeitamente com as mercadorias registradas. Ainda assim, havia algo que parecia fora do lugar, principalmente porque uma carruagem misteriosa vinha chegando regularmente. Ao ouvir um cocheiro comentar que as matérias-primas vinham de Stuart e precisavam ser manuseadas com extremo cuidado, Clarice percebeu que o volume daquelas transações era normalmente grande. A partir disso, passou a suspeitar que as compras de matérias-primas estavam sendo utilizadas como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro, convencido de que as provas necessárias estavam escondidas em algum lugar daquele livro-caixa. De volta ao chá da tarde, Aissa comia alguns biscoitos, mas seu humor começou a mudar, murmurando para si mesma que não deveria ter aceitado aquele convite. Sua paciência se esgotava enquanto aguardava, cada vez mais irritada com a demora. Na tentativa de se acalmar, ela levou a xícara de chá aos lábios. No entanto, a porcelana estava muito mais quente do que imaginava, e acabou derramando parte da bebida sobre si. Sua expressão endureceu instantaneamente. A criada que a havia servido entrou em pânico, mas Aissa reagiu com frieza, a dispensando imediatamente de seus serviços, e ordenando que nunca mais aparecesse diante dela. A jovem deixou o local aos prantos. Richard observava tudo atentamente, e em silêncio, concluiu que os rumores eram verdadeiros. Aissa era, de fato, uma nobre de temperamento explosivo. Mia, por sua vez, finalmente demonstrou satisfação, pois aquele comportamento era exatamente o que esperava presenciar. Se aproveitando da situação, Richard se aproximou delicadamente e tocou de leve o ombro de Aissa, perguntando com gentileza se ela havia se machucado. Aissa minimizou o ocorrido, deixando claro que não era nada grave. Com um sorriso provocador, Richard comentou que água fervente não fazia bem para uma pele tão delicada. O comentário fez Aissa corar novamente, a levando a repreendê-lo, para que parasse com aquelas provocações. Entretanto, antes que aquele momento pudesse continuar, uma voz firme cortou o ambiente, ordenando que Richard não a tocasse. A atmosfera mudou imediatamente. Era Clarice. Assim que seus olhos encontraram os dele, Aissa foi tomada por uma inexplicável onda de nervosismo. Apenas sua presença parecia alterar completamente o ambiente, enquanto seu olhar frio e penetrante alternava entre ela e Richard. Com uma calma carregada de autoridade, Clarice questionou se Richard pretendia roubar a mulher de seu irmão mais novo. Em seguida, sem demonstrar qualquer hesitação, insinuou que Richard desejava se tornar amante, assim como a própria mãe dele havia sido. O comentário congelou o ambiente. A expressão confiante de Richard vacilou por um instante, embora ele rapidamente forçasse um sorriso e tentasse recuperar a compostura, observando que Clarice sempre foi uma pessoa silenciosa, e que agora, de repente, falava com tamanha ousadia. Clarice sequer lhe deu atenção. Seus olhos permaneceram fixos em Aissa, enquanto afirmava, de maneira serena, mas firme, que finalmente havia encontrado alguém que desejava proteger. Aquelas palavras fizeram o coração de Aissa disparar, enquanto ela tentava compreender a sinceridade que transparecia em sua declaração.
Antes que a situação pudesse se desenrolar ainda mais, um mensageiro entrou às pressas, informou que havia surgido um problema com a remessa enviada por Stuart. As pérolas recebidas não atendiam ao padrão de qualidade exigido. A expressão de Aissa se tornou imediatamente séria. Sem perder tempo, ela se dirigiu ao local para investigar pessoalmente, querendo saber se o fabricante já havia sido contatado, e por que as pérolas eram menores do que o esperado. Entretanto, foi informada de que não havia sido possível estabelecer contato com o fabricante. Ao ouvir aquilo, Clarice estreitou discretamente os olhos, percebendo que aquele incidente provavelmente envolvia algo muito mais grave do que um simples caso de negligência. Ao chegar ao local, Aissa ficou surpresa ao encontrar Lucy, que fez uma reverência e pediu desculpas. Ela explicou que aquela era sua primeira responsabilidade no transporte de cargas, e garantiu que não havia ocorrido qualquer problema durante o trajeto, demonstrando claramente o receio da reação de Aissa. Entretanto, Aissa apenas suspirou e afirmou calmamente que a culpa não era de Lucy, pois o verdadeiro problema estava no próprio produto. Assumindo imediatamente o controle da situação, ela ordenou que entrassem em contato com a fábrica de Stuart e com os fornecedores nacionais, exigindo relatórios rápidos sobre possíveis alternativas. Observando a postura concentrada de Aissa, Clarice quis saber se aquele item era realmente tão importante. Aissa confirmou que se tratava do maior contrato firmado desde o lançamento de sua marca, envolvendo compradores da nobreza e restando apenas meio mês para cumprir o prazo. Diante da situação, Richard ofereceu sua ajuda e perguntou quais materiais eram necessários. Sem hesitar, Aissa respondeu que precisava de pérolas do mar profundo, o ingrediente principal de seu produto clareador. Lucy também se dispôs a contatar seus próprios fornecedores, enquanto Richard assegurou que Leostar seria capaz de encontrar pérolas adequadas. Aissa agradeceu educadamente pela disposição de ambos. Logo depois, Clarice também ofereceu ajuda, mas Aissa recusou gentilmente, explicando que estaria ocupada demais para conseguir encontrá-lo. Essas palavras atingiram Clarice com muito mais força do que Aissa imaginava. Por um instante, ele passou a se perguntar o quão inútil parecia aos olhos dela. Sem dizer mais nada, se virou em silêncio e ordenou que reunissem uma lista de todas as empresas envolvidas na pesca de pérolas. Enquanto isso, Aissa e Lucy partiram juntas e chegaram a um grande estabelecimento. Lucy explicou que o proprietário mantinha relações comerciais com seu pai e provavelmente possuía um estoque suficiente. Ao atravessar a entrada, Aissa desejou discretamente que o ganancioso dono do local estivesse disposto a cooperar. Assim que chegaram, um homem as recebeu com grande entusiasmo e tentou se aproximar de Aissa. Antes que pudesse fazê-lo, Lucy interveio de maneira firme, afirmando que Aissa não gostava de contato físico e exigindo que ele mantivesse distância. A atitude surpreendeu Aissa, que percebeu que Lucy continuava a protegendo apesar de tudo. Nesse momento, Nia surgiu para lembrá-la de sua missão. Contudo, Aissa descartou a observação, afirmando que, naquele momento, não havia missão alguma, e que Nia jamais compreenderia as emoções humanas. Pouco depois, uma mulher ruiva chamada Sai se aproximou exibindo um sorriso confiante, ignorando a hesitação do homem. Ela insistiu em participar da negociação. Enquanto todos permaneciam sentados, Aissa pediu para ver a mercadoria. No entanto, se exigiu um depósito antecipado, e deixou claro que não haveria devoluções. A atitude fez Lucy questionar a autoridade dela, levando o Sr. Darwin a intervir e pedir que Sai se afastasse. Mesmo assim, Se afirmou arrogantemente que eles controlavam a maior parte das pérolas de Carol, e questionou por que deveriam vendê-las por um preço tão baixo. Ignorando os sinais de Nia para evitar um conflito, Aissa respondeu com absoluta calma. Ela deu a entender que poderia envolver Leostar e fazer com que o príncipe Richard comprasse todo o estabelecimento. Em seguida, Aissa se levantou e se preparou para ir embora. A atitude provocou a fúria de Cia, que a acusou de abusar de seu status. Sem demonstrar qualquer emoção, Aissa retrucou, insinuando que o pai de Sai talvez não soubesse que ela era apenas uma amante, e deixando implícito que poderia espalhar essa informação. As palavras de Aissa silenciaram instantaneamente o ambiente. Enquanto o pânico tomava conta do local, percebendo a gravidade da situação, o Sr. Darwin rapidamente ofereceu um acordo com um preço 20% abaixo do valor de mercado.
Aissa aceitou a proposta sem qualquer hesitação, deixando-se-a consumida pela raiva e jurando vingança. 3 dias depois, a remessa finalmente chegou. Enquanto Clarice examinava as pérolas, percebeu que elas apresentavam uma coloração branca incomum, o que surpreendeu Aissa. Ela explicou que esse fenômeno podia ocorrer quando as pérolas permaneciam armazenadas por tempo demais dentro da concha-mãe, fazendo com que um pó aderisse à sua superfície. Clarice aconselhou Aissa a ter cautela ao negociar com novos fornecedores. Em seguida, comentou que possuía deveres oficiais em Stuart, mas que continuaria ajudando enquanto lhe fosse possível. Aissa, porém, recusou gentilmente a oferta, afirmando que Richard já estava auxiliando. Embora Clarice não dissesse uma única palavra, a mudança em seu olhar revelou todos os sentimentos, que preferiu manter em silêncio. Enquanto ele caminhava por Stuart, Clarice observou que a região era cercada pelo mar, e que sua economia dependia fortemente da pesca. Também percebeu que o amor da família real por joias e antiguidades, aliado à facilidade de transporte, permitia que o reino obtivesse enormes lucros com o comércio. Ao se aproximarem da carga recém-chegada, Clara e seu assistente interromperam os passos ao avistarem pérolas de tamanho extraordinariamente grande. Clarice apanhou uma delas nas mãos, e não conseguiu esconder a surpresa diante de seu impressionante tamanho, enquanto os mercadores próximos cochichavam que vender aquelas pérolas para a rainha renderia um lucro imenso, e comentavam que a princesa Ana estava procurando uma grande gema para a tiara de sua cerimônia de maioridade. Clarice concluiu discretamente que alguém estava atuando como intermediário entre os comerciantes e joalheiros de Stuart, provavelmente operando um esquema de lavagem de dinheiro, quando o homem ao seu lado sugeriu cautelosamente que Lady Aissa poderia estar envolvida em algo suspeito. Clarice balançou a cabeça e esclareceu que os negócios dela eram legítimos e que as transações eram reais. No entanto, admitiu que jamais ouviu falar de um comércio de pérolas em uma escala tão gigantesca em Carol. Embora muitos duques atuassem no ramo de joias e pedras preciosas, nenhum movimentava um volume sequer comparável, o que o levou à conclusão de que uma investigação mais aprofundada era indispensável. Enquanto avançava, Clarice acabou pisando acidentalmente sobre uma concha e a quebrou. Uma jovem correu imediatamente em sua direção, irritada, o acusando de ter destruído a concha. Ele pediu desculpas sinceramente e se ofereceu para substituí-la, mas a garota recusou. Ela explicou que ficaria com a concha quebrada porque ainda poderia vendê-la, deixando Clarice completamente confuso. Em seguida, mostrou-lhe uma pequena coleção de conchas antes de ir embora. Ela o deixou para trás, enquanto ele e seu companheiro trocavam olhares intrigados, incapazes de compreender que valor uma concha quebrada poderia ter. À medida que continuavam explorando o local, perceberam que os trabalhadores não se pareciam em nada com aqueles de uma fazenda de pérolas. Essa observação levou Clarice a perceber que aquele lugar não era uma fazenda, mas sim uma fábrica. Em voz baixa, ordenou que seu assistente o acompanhasse, enquanto o rapaz demonstrava choque diante da possibilidade de estarem produzindo pérolas falsas. Pouco depois, uma carroça passou pelo local, e ao atingir uma pedra, derramou diversas pérolas pelo chão. Clarice pegou uma delas para examiná-la cuidadosamente, e confirmou que se tratava de uma pérola artificial. Ele explicou que aquelas eram conhecidas como pérolas de concha, produzidas a partir de conchas trituradas, e revestidas com nácar, para imitarem quase perfeitamente as pérolas naturais, tornando extremamente difícil diferenciá-las das verdadeiras. Ao recordar que eram exatamente iguais às pérolas que Aissa havia recebido, sua expressão se tornou imediatamente séria, ao perceber que restava apenas uma semana até a data da entrega. Sem perder tempo, Clarice ordenou que seu assistente levasse imediatamente uma carta para Aissa e para Carol, enquanto ele permaneceria no local para continuar investigando. Reforçando a urgência da situação, despediu o assistente, que partiu sem demora, de volta à loja de Aissa. Ela agradeceu a Richard por ter providenciado mão de obra, reconhecendo que aquilo havia facilitado muito seu trabalho. Richard respondeu com humildade, minimizando sua contribuição. Pouco depois, o assistente de Clarice chegou e pediu para falar com Aissa, optando por esperar do lado de fora. Richard então se preparou para ir embora, mas interrompeu seus passos, ao estranhar o fato de o assistente ter retornado sozinho, em vez de permanecer em Stuart. O assistente explicou que eles haviam investigado a região próxima ao porto,
e garantiu que todas as transações realizadas em Stuart eram legítimas. Contudo, acrescentou discretamente que o fornecimento vindo de Darwin era extremamente suspeito e insistiu que a carta fosse entregue diretamente nas mãos de Aissa. Nesse mesmo momento, começaram a se espalhar notícias falsas, afirmando que havia ocorrido uma explosão no maior porto de Stuart. Ao ouvir o boato, a expressão do assistente mudou imediatamente. Ao lembrar que Clarice ainda permanecia naquele local, sem hesitar, ele entregou a carta a um mensageiro, ordenando rigorosamente que ela fosse levada até Aissa custasse o que custasse. À distância, Richard observou atentamente toda a movimentação. Depois de analisar a situação em silêncio, deu uma ordem discreta ao seu próprio assistente, para recuperar aquela carta antes que ela chegasse ao seu destino, de volta à loja de Aissa. Os funcionários estavam ocupados carregando caixas de suprimentos para o interior do estabelecimento, quando um deles escorregou de repente. A caixa caiu no chão, e o homem entrou em desespero, ao perceber que uma única peça ali valia o equivalente ao seu salário de um mês inteiro. Aissa percebeu o acidente e caminhou tranquilamente até ele, demonstrando preocupação com seu estado. Antes que o funcionário pudesse reagir, Nia surgiu ao lado dela, e a lembrou friamente de que a verdadeira Aissa jamais demonstraria compaixão por alguém como ele. O chamando de um imprestável descuidado, aquelas palavras a atingiram com muito mais força do que esperava, fazendo sua expressão mudar instantaneamente. Seu semblante se tornou frio, e ela elevou a voz, ordenando que o homem voltasse imediatamente ao trabalho, antes de anunciar sua demissão. Apavorado, o funcionário caiu de joelhos, e implorou por mais uma oportunidade. Mesmo assim, os guardas o arrastaram para longe, enquanto Aissa permanecia imóvel, sentindo um aperto no peito e desejando, em silêncio, que aquela vida miserável simplesmente chegasse ao fim. Enquanto isso, murmúrios começaram a se espalhar entre os trabalhadores. Se comentava sobre a difícil situação do homem, sua mãe gravemente doente, a ausência de sua esposa e os 3 filhos que ele sustentava sozinho. Aissa ouviu cada uma daquelas palavras. Após um breve momento de silêncio, ordenou que todos parassem, e determinou que o funcionário fosse trazido de volta. Decidiu conceder-lhe uma última chance, o designando para realizar trabalhos braçais em sua propriedade. A notícia o deixou completamente tomado pela gratidão. Assim que a situação foi resolvida, a atenção de Aissa se voltou imediatamente para outra questão. Ela sentiu que havia algo errado e começou a examinar o pó esbranquiçado, percebendo de imediato que sua coloração era diferente da dos lotes anteriores. Ela exigiu que lhe mostrassem o restante dos ingredientes. Assim que as caixas foram abertas, identificou rapidamente a origem do problema e concluiu que, se aquele lote apresentava um defeito, todos os produtos produzidos com ele estariam comprometidos. Sem hesitar, lançou a caixa para o lado, deixando os trabalhadores completamente confusos, pois não conseguiam entender por que ela havia descartado aquelas pérolas. Aissa, porém, já compreendia perfeitamente a verdade. Naquele momento, Richard chegou e pousou delicadamente a mão sobre seu ombro, entregando-lhe uma carta, contendo as informações mais recentes enviadas por Leustar. Aissa hesitou, considerando inadequado ler um documento tão confidencial. Richard, porém, garantiu que o conteúdo dizia respeito diretamente a ela, e que a leitura havia sido autorizada pelo próprio Clarice. Ao ler a carta, Aissa descobriu que Darwin havia sido preso por falsificação de produtos e sonegação fiscal. Sua amante também foi detida, mas ele conseguiu transferir toda a culpa para ela e acabou escapando. Mesmo com a perseguição em andamento, Aissa percebeu que o estrago já estava feito. Ela concluiu que aqueles produtos não poderiam mais ser utilizados, pois isso destruiria completamente a reputação de sua marca. Quando um dos funcionários sugeriu utilizar os produtos, que já haviam sido produzidos em massa, e alegar posteriormente que a fórmula havia sido aprimorada, Aissa recusou a proposta com firmeza. Em vez disso, ordenou o recolhimento imediato de todos os produtos que já haviam sido enviados, deixando todos em completo silêncio diante da gravidade da situação. Richard percebeu o quanto ela estava abalada e tratou de tranquilizá-la. Explicou que já havia se desculpado com 18 comerciantes, providenciado o recolhimento e a substituição de todos os produtos, e enviado uma equipe até Stuart para adquirir novos ingredientes. No breve instante em que as mãos dos dois se tocaram, Aissa se afastou discretamente, e insistiu que iria pessoalmente verificar a qualidade dos materiais. Sem hesitar, ela decidiu partir imediatamente para Stuart. No entanto,
Justamente quando se preparava para deixar o local, chegaram notícias urgentes informando que uma explosão havia ocorrido no porto de Stuart. Ice interrompeu os passos no mesmo instante, enquanto, atrás dela, a expressão de Richard se tornava sombria. Em silêncio, ele concluiu que a situação era extremamente grave, e logo em seguida, passou a refletir sobre como uma informação daquela importância havia chegado até eles, com tamanha rapidez.